Boa noite, meus irmãos. Para nós é uma satisfação estarmos aqui com a tarefa de trazermos a lição desta noite. E nós vamos falar um pouquinho sobre água fluida, que é um artifício usado por nós espíritas, né? A gente vem na casa espírita, tomamos o passe e é nos servido um copinho sempre de água fluidificada. Porque o que se diz é que o passe nos limpa a nossa atmosfera mental. E a água fluida funciona como um passe por dentro, né, para nos ajudar também, a eliminar os males que carregamos. Mas esta lição está justamente num livro de Emmanuel chamado Segue-me. E é intitulado A Água Fluida. Então Emmanuel, ele vem estudar junto conosco as palavras de Jesus, que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, 42. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Galardão está aí na qualidade de benefício. Então qualquer pessoa que ofereça um copo de água fria, por ser discípulo de Jesus, Jesus está dizendo que em verdade, de modo algum, ela estará perdendo o seu benefício, a sua honra ou qualquer coisa assim. Ela não está oferecendo somente um copo d'água, mas nós vamos ver a seguir o que o Espírito Emmanuel tem a nos dizer com relação a essa lição. Emmanuel começa a lição assim: a água é um dos corpos mais simples e receptivos da Terra. Simples, nós vemos, né, a união de dois gases, né, o oxigênio e o hidrogênio, e nós temos esta substância divina. Um dos corpos mais simples e receptivos. O estado receptivo da água já foi provado cientificamente pelo cientista japonês Masaru Emoto. Alguém já ouviu dizer dos trabalhos desse cientista? Se alguém procurar na internet, vai perceber o que esse cientista realizou. Ele congelava as moléculas da água e depois conseguia fotografar essas moléculas em diferentes estados e ambientes. E nós trouxemos aqui alguns. Então, uma molécula de água retirada da fonte, que sai justamente ali da terra. Então, tem mais ou menos este desenho aí. É como se fosse aí uma estrela de 6 pontas, né? Magnificamente desenvolvida na sua forma aí, de como se fosse uma estrela, como se fosse realmente um cristal. E nós vemos também aqui uma porção de água diante de uma expressão de obrigado. Muda um pouco, né? Mas a gente vê que ela tem um desenho até muito bonito. Aí nós vamos ver uma molécula da água de um rio poluído. Já fica uma forma escurecida e bem diferente. Sem forma. Ao som da voz de Hitler, quase a mesma coisa. Escurecida, né? Não tem forma, uma forma muito escura e não dá para perceber o seu desenho realmente. E nós vamos ver também a molécula da água ao som de uma área de bar. Nos dá a impressão que ela está bailando ao som da música, né? E vamos ver também diante de uma expressão de amor.
Olha como ela se preenche. Como fica assim um desenho muito bonito realmente. E agora nós vemos ao som de um rock pesado, muito parecido ali com a voz do Hitler, ou de um rio poluído, e diante de uma ameaça de morte também. Então, nós vemos que a água, esse estado receptivo da água, ela é, como nós estamos vendo, cientificamente provados. Agora aqui, o cientista retirou uma porção de água da represa Fujiwara, no Japão. Então, ele fotografando as suas moléculas, ele teve esta imagem. Mas olha só o que aconteceu depois. Totalmente transformada. E também como se fosse aquela água que se retira da fonte, com as suas pontas, as 6 pontas ali, muito bem desenhada. Sabem por quê? Porque esta água, o resultado dela foi depois de uma oração. Não foi fervida e não foi filtrada. Mas olha só que interessante que nós temos aí à nossa disposição. Então, conhecendo o estado receptivo da água, Emmanuel ainda então continua para nós a lição. A água, um dos corpos mais simples e receptivos da Terra, é como que se fosse a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa. Através de recursos substanciais. E nós sabemos que os espíritos utilizam muito, as emanações das plantas, das águas, dos rios, dos mares, e assim por diante. Então, o que se emprega, os recursos que são utilizados na fluidificação da água que nós tomamos, são recursos substanciais, de assistência ao corpo e à alma. Muitas vezes o resultado de tudo isso está no corpo. Algum problema, alguma anomalia, alguma enfermidade. Mas com a doutrina espírita nós aprendemos que tudo carrega do corpo espiritual para o nosso corpo físico. E nós vemos que o benefício da água fluidificada não só vai beneficiar o corpo, mas também na origem, aonde está a origem dos males que muitas vezes está se manifestando na nossa condição física. Embora em processos invisíveis aos olhos mortais. Mas muitas vezes nós ouvimos alguém dizer alguma coisa sobre água fluidificada. Eu, por exemplo, eu já vi a água um pouco rosada. E esses tempos atrás, nós fazendo um comentário na nossa casa espírita, e ao terminarmos a palestra, nós fomos tomar o copinho d'água que fica aqui por orador. Tomei um gole daquela água e notei um sabor muito estranho. Então, eu deixei o copo de lado. Fui procurar saber se alguém tinha tomado algum remédio naquele copo. E a pessoa que costuma fazer esse serviço, não. Ela disse que não, esse copo a gente só usa para deixar ali para o palestrante. Ninguém tomou nenhum remédio nesse copo. E então, eu fui cair em si e reconhecer que talvez seja alguma coisa que eu estivesse necessitando, mas que ficou impresso realmente ali. O gosto do medicamento. Ofereci até para um amigo, falei, olha, prove essa água. E ele disse, está com gosto de remédio, realmente. Diante de tudo que a gente estuda a doutrina espírita, eu me dispus, então, eu fui lá e tomei o resto da água, com certeza. Mas, normalmente, os processos são invisíveis. Mas, muitas vezes, nós vemos, que nós estamos vendo uma mesinha ali, ao lado, que temos algumas garrafas que as pessoas que vêm ao centro espírita e trazem,
para que seja fluidificada a água de acordo com as necessidades de cada um. E muitas vezes nós vemos que ela fica cheia de bolinhas de ar por dentro. Isso é o que mais chama a nossa atenção com respeito à água fluidificada. Emmanuel continua: a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações das nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderes, emanações e fluidos. Então, quando nós estamos em estado de oração, realmente nós estamos em conexão com um plano maior, né? Então existe, né, como se fosse uma abundância de energias no nosso próprio campo mental, né? E segundo o que Emmanuel está nos dizendo, nós estamos exteriorizando poderes, emanações, fluidos. Vamos ver a sequência então. E a linfa potável recebe a influência de modo claro, condensando linha de forças magnéticas e princípios elétricos. Isso quer dizer que a água, como nós vimos lá no trabalho científico de Masaru Emoto, ela não recebe somente os impactos positivos da nossa condição. Emmanuel está dizendo para nós aqui o que, quando nós estamos fazendo as nossas orações, né, a água recebe, então, né, o impacto, ela tem a capacidade de recepcionar na sua condição estes elementos magnéticos e fluídicos emanados da nossa condição em estado de oração. Mas nós temos que tomar muito cuidado também. Por quê? Porque pode receber também as nossas emanações ruins. Quando nós reclamamos, ou algum xingamento que existe dentro da nossa casa, porque muitas das vezes nós temos um garrafão de água ali para colher direto. Essa água está recebendo nossas emanações. Nós comentamos isso e uma amiga nossa pegou e nos disse assim: nossa, não vou tomar mais água na casa de ninguém. Mas não é assim. No finalzinho nós vamos ver que tudo se resolve com isso daí. Mas a água recebe a nossa influenciação de modo muito claro e olha só, que sustentam, aliviam, ajudam e curam. Olha só a grandeza desse trabalho. São palavras do Espírito Emmanuel. Sustentam, aliviam, ajudam e curam. Isso com certeza de acordo com o estado receptivo da pessoa que vai estar realizando esse trabalho ou está usufruindo dos benefícios desse trabalho. Porque a pessoa pode receber um alívio do seu problema, ela pode receber uma ajuda maior, mas pode se estabelecer a cura de algum processo de enfermidade utilizando o trabalho da água fluidificada. A fonte que procede do coração da terra e a rogativa que flui do imo da alma, quando se une na difusão do bem, operam milagres. Olha, eu gostaria de repartir com vocês uma experiência que nós tivemos. Eu tenho a minha mãe, que há uns 4 anos atrás, hoje ela está com 84, mas aos seus 80 anos, ela tinha um problema, uma inflamação no joelho, que estava causando uma séria dificuldade dela caminhar. Muitas vezes, para ela subir um degrau, a gente precisava ajudar, porque ela sentia muitas dores no joelho. E nós levamos ela ao médico, fomos com ela. E eu ouvi o médico dizer a ela: Dona Divina, a senhora na sua idade, isso é artrite.
não tem medicamento para isso. E na sua idade, existe até cirurgia que pode ajudar. Mas na sua idade, nós então achamos bom que isso não seja útil para a senhora. O que a senhora tem que fazer é realmente conviver com este problema. E ela foi toda tristinha para casa. Mas chegando na sua casa, nós dissemos a ela: mamãe, ela conhece, frequentou o centro espírita conosco há algum tempo, mas depois as raízes católicas falaram mais alto dentro de si e ela retornou para a Igreja Católica. Mas eu disse a ela: vamos fazer um trabalho com água fluida? A senhora conhece. E expliquei mais ou menos como é que funciona. Ela disse: olha, vamos tentar sim. E então eu levava ao centro espírita, como as pessoas estão fazendo aqui, uma garrafa dessas plásticas de 1,5 litro de água, e ela tomava assim, de 4 a 5 vezes por dia. E eu dizia a ela o seguinte: mãe, quando a senhora tomar o seu copinho de água fluida, eleve os seus pensamentos a Deus e agradeça a Ele pelo tratamento que a senhora esteja realizando. E foi o que ela fez. Então, eu levava assim, umas 2 garrafas daquela por semana, e ela foi tomando durante uns 2 meses. Ela não tinha mais nada no seu joelho. E olha que agora, com 84 anos de idade, ela frequenta os bailes da terceira idade, todos os domingos, né? Nós levamos, mas só que para voltar, ela volta a pé, porque ela gosta de andar. E é longe, dá mais ou menos uns 2,5 km da sua casa, mas ela prefere voltar a pé. E eu sempre digo: liga, mamãe, que a gente vem buscar a senhora, mas de jeito nenhum. Ela prefere voltar a pé. Não tem mais nada no joelho. Só que agora o que acontece é que quando a sua garrafa de água fluidificada esvazia, ela disse: ó, precisa trazer outra. Né? Ficou com esse costume realmente, né? E com certeza traz muitos benefícios para ela, né? Uma outra senhora, nós acompanhamos o seu tratamento, ela estava fazendo um trabalho de recuperação de um câncer em Barretos. Mas o que aconteceu é que pelo tratamento realizado da radioterapia, aconteceu que também aconteceu um problema na sua bexiga. E, segundo ela nos dizia, que os médicos haviam dito a ela, que a sua bexiga estava assim, a ponto de se romper, pelo processo causado pelo tratamento. Ela usava uma bolsinha do lado para colher os dejetos do intestino. E o que eles disseram? Que se a sua bexiga se complicasse realmente, teria que eliminar a bexiga e ela carregaria uma outra bolsinha do lado para colher a urina. E nós fomos visitá-la, acompanhamos e dissemos a ela então. Nós visitávamos ela 2 vezes por semana e levávamos também uma garrafa dessas bem grande assim, essa garrafa plástica, com água fluidificada, com seu nomezinho escrito ali direitinho. E fazíamos ali o evangelho com ela, aplicávamos o passe e ela fazia o trabalho da água fluidificada 3, 4 vezes por dia, né? Sempre nesse processo de agradecer sempre depois de ingerir o seu copinho de água fluidificada. E ela tinha assim um orifício do lado do seu abdômen que os médicos haviam feito para expurgar, né, as secreções que saíam da sua bexiga que estava complicada. Com o prazo de 2 semanas que estavam realizando esse trabalho com passe e água fluidificada, aquele orifício se fechou.
E no seu retorno ao médico, os médicos constataram que na bexiga já não tinha mais nenhum problema e funcionava completamente na sua normalidade. Então nós acompanhamos ela no tratamento contra o câncer durante 4 anos neste processo. E ainda assim agora, quando ela pode, ela aparece no centro espírita, leva a sua garrafinha para ser fluidificada a sua água, e quando ela não aparece, nós vamos visitá-la na sua casa, né? E ela continua ainda fazendo esse tratamento, mas está tudo perfeito na sua condição, graças a Deus. Mas olha, existe também um fato conhecido, eu acredito, por todos, do nosso querido Chico, que está no seu livro, do seu Ramiro Gama, Lindos Casos de Chico Xavier, de uma senhora que tinha problemas de tuberculose. Esta senhora procurou Chico, dizendo que não tinha o dinheiro para comprar os medicamentos para ajudar no tratamento contra a tuberculose. E o Chico dizia: minha irmã, porque o que o Chico menos teve na sua vida foi dinheiro. Então ele respondeu: minha senhora, eu não posso ajudar com dinheiro também, porque eu também não tenho. Mas nós podemos confiar na providência divina. E vocês se lembram o que é que o Chico mandou ela fazer? Ela precisava tomar 60 comprimidos, né, um medicamento que foi receitado a ela. E o Chico pediu a ela o quê? Que cortasse a sua receita em 60 pedacinhos. E que se sentasse ali com um copo de água e fizesse uma oração pedindo a Deus abençoar aquela água e que ela ingerisse o pedacinho da receita junto com aquele copo de água. Daí a alguns tempos a senhora aparece no centro espírita totalmente curada. Mas eu pergunto aos senhores, foi os pedacinhos da receita, será? De forma nenhuma. Foi a água fluidificada. Uma senhora que estava com tuberculose, né? Então o plano mais alto da vida está realmente diante da nossa confiança, segundo o que Emmanuel nos diz, está para operar verdadeiros milagres. Vamos ver o que André Luiz diz na Cidade do Nosso Lar, como eles têm a água. A água é quase tudo em nossa estância de transição. A água aqui tem outra densidade, muito mais tênue, pura, quase fluídica, com certeza muito diferente da nossa, né? Nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos que seus divinos colaboradores semelhante dádiva. A água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui ela é empregada, sobretudo, como alimento e remédio. Então, com certeza, em tempos futuros nossos, no finalzinho da palestra, nós vamos trazer algumas considerações do Espírito Miramês com respeito à água que nós temos. Emmanuel, então, ele vem finalizar esta lição dizendo assim: se desejas, portanto, o concurso dos amigos espirituais na solução de teus problemas orgânicos ou dos problemas de saúde e equilíbrio dos companheiros, nós gostaríamos de estar frisando as palavras de Emmanuel. Na solução. Estamos querendo resolver realmente? Estamos trabalhando para isso? Nossa confiança está se estabelecendo neste padrão para encontrar realmente a solução desses problemas? Então o benfeitor,
na sua mensagem, continua dizendo: coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações. Isso não impede da pessoa, como muitos fazem, de trazerem a água no centro espírita para ser fluidificado. Porque com certeza os benfeitores amigos vão trabalhar, né, para ajudar realmente a pessoa que esteja depositando a confiança no trabalho da espiritualidade. Mas o benfeitor amigo está nos esclarecendo que é necessário que nós estejamos despertando a nossa fé, despertando a nossa confiança em Deus no plano mais alto da vida. Tanto é que ele nos diz lá no início dos nossos comentários, que nós, quando estamos em estado de oração, emanamos poderes, emanamos forças fluídicas, princípios elétricos, que muitas vezes escapam até mesmo da nossa imaginação. Mas essa é uma condição nossa de seres imortais, né? Então, por isso que ele diz: coloque o teu recipiente de água cristalina à tua frente. E então ele completa dizendo: espera e... eu gostaria que vocês nos ajudassem. Qual é a próxima, então, atitude nossa? Espera e... Exatamente. Espera e confia. Meus irmãos, por que espera? Porque muitas vezes é necessário um certo tempo de reajuste. Porque muitos males que se manifestam na nossa condição são reflexos de viciosidades que nós alimentamos. E às vezes, e muitas das vezes, de outras encarnações. E por quanto tempo nós alimentamos esse estado de viciosidade, estados de desequilíbrios emocional na nossa condição? E isto ficou registrado, impresso no nosso corpo espiritual. E hoje está se manifestando em formas de desequilíbrio na nossa condição física, no nosso corpo físico. Então muitas vezes é necessário um tempo de tratamento. Então espera, mas a confiança é tudo. Por isso que a gente sempre diz, particularmente eu sempre digo, que todas as vezes que nós estivermos ingerindo um copinho de água fluidificada, nós não estamos tomando simplesmente um copinho de água. Por isso que a gente sempre diz: agradeça. Agradeça porque nós estamos recebendo princípios espirituais ali em nosso benefício. E o estado receptivo nosso vai ser a condição necessária para que isso se manifeste de forma muito positiva em favor de todos nós. Porque eu acredito que não exista um ser aqui na Terra que não traga algum problema, algum desequilíbrio na sua condição física. Porque se a pessoa disser para mim: eu não tenho nada, eu digo assim: olha, você errou de planeta. Deveria estar habitando então um outro sistema, fora desse. Porque Allan Kardec vem dizer aqui que o nosso mundo é como se fosse um hospital, né, que vem receber o que? Espíritos necessitados. E todos nós somos espíritos necessitados de refazimento, de crescimento, estamos nessa condição. Então esse estado receptivo para nós é necessário, né? Espera e confia. O orvalho do plano divino magnetizará o líquido com raios de amor em forma de bênção, e estarás então consagrando o sublime ensinamento do copo de água pura, abençoadas dos céus. Então, olha, diante das palavras do benfeitor Emmanuel, nós não temos outra dúvida
que este seja um trabalho muito sério e que pode ser empregado por todos nós. E não somente em nosso benefício, mas em benefício das pessoas que estão junto conosco e que desejam e que queiram realizar um trabalho desse, né? Então, é um trabalho abençoado, que está à nossa disposição e que também necessita da nossa inteira confiança. No livro Consolador, lição 103, Emmanuel também vem nos considerar para todos nós. A água pode ser fluidificada de modo geral em benefício de todos, mas pode ser em caráter particular para determinado enfermo. E neste caso, é conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo. Então, quando trouxermos aqui uma garrafinha de água, não serve para a gente levar para casa e todas as pessoas tomarem. Se é para alguém interessado a uma pessoa, aquela água foi magnetizada, foi fluidificada para aquela pessoa, né? Às vezes, no culto do Evangelho, em casa, quando nós colocamos uma jarra de água, então é fluidificada, né, de uma maneira geral, para todas as pessoas. Mas que seja para um tratamento que alguém esteja realizando, a água é só para aquela pessoa. No livro Horizontes da Mente, do Espírito Miramês, pelo médium João Nunes Maia, ele vem dizer aquele assunto que nós dissemos lá, que a água incorpora, né, o nosso estado emocional. Então, mas ele diz assim, olha, a melhor maneira de tomar um copo d'água inteiramente pura é método de educação da mente. Porque, olha, a bem da verdade, às vezes a gente vai no estabelecimento comercial e pegamos lá uma garrafinha d'água cristalina e pura aos nossos olhos. Mas será que numa visão espiritual ela está cristalina e pura realmente? É um ponto de interrogação. Mas o benfeitor amigo está dizendo aqui para nós que existe uma maneira muito simples de purificar a água que estaremos tomando, seja ela a sua condição. Em meio minuto, podereis limpar completamente as substâncias indevidas em um copo de água. As vibrações de amor e de alegria expulsarão os fluidos negativos do líquido sagrado, que haverá de saciar a vossa sede. É aquilo que nós dissemos então. Podemos tomar a água na casa de quem for, não tem problema. É só quando estivermos tomando aquela água, mentalizarmos a sua purificação. Como ele disse, em meio minuto, em 30 segundinhos, em que nós ali, tomando a água, como ele diz na sequência aqui, para a gente não se perder. Se alguém vos ofertar um copo de água, conversar com ele antes, dividindo a vossa mente com a fala operação limpeza. É como se nós estivéssemos projetando de nossa mente o estado ali de purificação daquela água. E aquela água vai ser realmente ser purificada por nossas emanações mentais. Então, todo processo ali que esteja, qualquer processo ali inferior ou de natureza negativa, ela vai ser neutralizada realmente. Então, podemos utilizar deste problema. Porque, olha, muitas vezes tem um problema estomacal, temos uma dor de cabeça, uma diarreia, e nós não sabemos de onde veio. E muitas vezes são emanações que nós ingerimos através da água. Pode acontecer isso com certeza. Então, meus irmãos, finalizando aqui a nossa exposição, é o que Jesus disse lá.
E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria por ser meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Porque se nós oferecermos um copo de água para uma pessoa e projetarmos então a nossa condição espiritual, se nós desejarmos todos o bem para aquela pessoa, se nós colocarmos ali todo o nosso estado de confiança, se pedirmos a Jesus a abençoar aquela porção d'água que estamos oferecendo a alguém, com certeza não será somente um copo d'água naquilo que Jesus está dizendo aqui para todos nós. Estaremos oferecendo o melhor dos nossos sentimentos. Estamos oferecendo amor em favor dos nossos irmãos. Era esta a mensagem que nós queríamos deixar para todos. Muito obrigado.